Continuando então o nosso programa, a gente falava com vocês que Deus deu na Torá uma maneira do nosso povo identificar se alguém era profeta e se esse profeta era de Deus ou não. Primeiro passo, essa pessoa deveria fazer um sinal ou prodígio, esse sinal ou prodígio se cumprir, então ele era considerado um profeta. E o segundo passo era verificar, era conferir se esse profeta era de Deus. Nós vimos então que Yeshua preencheu esse requisito. Yeshua veio fazendo sinais, milagres, maravilhas, incontestáveis. Não eram milagres, supostos milagres, mas verdadeiros milagres. E agora precisava provar se Yeshua era profeta de Deus, se era um verdadeiro profeta. Muitas vezes a pessoa fala, eu profetizo, eu conheço pessoas assim. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo sobre você. Não é uma boa coisa. Porque quando você se apresenta como profeta, você vai dar margem para a gente testar se você é verdadeiro ou falso. E quando você não profetiza nada, pelo menos não tem essa intenção, eu não vou saber se você é falso ou verdadeiro. Então há que se ter muito cuidado quando uma pessoa diz que é profeta, porque ele vai ter que ser provado. Yeshua então seria provado. E qual seria a prova? No capítulo 13, no versículo 2 de Devarim, Deuteronômio, diz o seguinte: E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Então alguém profetizou, se identificou como profeta, deu um sinal prodígio e aconteceu o que ele falou. Então agora vamos no segundo passo. Dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Então o profeta se identificou, fez o sinal, aconteceu o sinal e agora ele começou a ensinar o povo a ser idólatra. Trazer ensinamentos diferentes. O versículo 3, então, nos diz o seguinte: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O Senhor vosso Deus vos prova. Então, profeta deu sinal, prodígio se cumpriu. Aí ele vem ensinando coisas estranhas à Torá. A idolatria. O profeta apareceu convidando o povo para adorar um ídolo? Não necessariamente. Não necessariamente. O profeta começou a ensinar doutrinas de origem idólatra, pagãs. O profeta começou a ensinar coisas contra a Torá, que não era preciso observar a Torá. O profeta começou a ensinar coisas assimiladas do paganismo, a imortalidade da alma, a crença na existência de mais que um Deus, a reencarnação, que os mortos nascem de novo em outro corpo e tal. O profeta começou a ensinar isso. Doutrinas pagãs. É a mesma coisa que dizer vamos após outros deuses e servamo-los. Apocalipse fala,
Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Sai dela, povo meu. Como é que se sai dela? É simplesmente sair de uma religião? Não. É abandonar, inclusive, os ensinamentos de origem pagã, assimilados do paganismo. É preciso ter muito cuidado. Certos ensinamentos, por exemplo, dos tempos modernos, tentam. Por exemplo, o nosso povo entende hoje, que o Mashiach, ele vem em duas fases. Primeiro, ele vem como alguém, um líder político, um líder revolucionário, que vai tratar de trazer ao nosso povo a conversão, o abandono dos seus pecados. Então ele vem nessa condição, como homem revolucionário, que vai pregar aí talvez uma revolta de Israel. Essa é a primeira vinda dele. E na segunda ele vem como Mashiach ben Davi. Na primeira é Mashiach ben Yosef, e na segunda etapa da vinda dele, Mashiach ben Davi. Hoje é crido isso por alguns segmentos do nosso povo. Nós já cremos que o Mashiach ben Yosef já veio e agora vem o Mashiach ben Davi. Mas essa visão é uma visão para talvez até dissipar um pouco a ideia de que Yeshua era o Mashiach. Então, se espera um outro Mashiach ben Yosef aí, mas que esse Mashiach ben Yosef talvez nem venha. Talvez nem venha. Se a situação do nosso povo, do povo de Israel, tiver boa espiritualmente, não vai ser necessária a vinda do Mashiach ben Yosef. Só do Mashiach ben Davi. E a gente sabe que só vem Mashiach ben Davi agora, que é o nosso Mashiach. É o mesmo. Então hoje se tem essa ideia. Mas é baseado em pensamentos dessa natureza, pensamentos modernos. Já há quem creia, já há quem ensine, que Yeshua não ressuscitou. Isso é para agradar, de alguma maneira, aqueles que creem que Yeshua, que é inviável, alguém ter vindo, nascido de mulher, mas ressuscitado e ter ascendido aos céus, subido aos céus. Isso é uma crença um pouco difícil para alguns. Então, se criam ideias diferentes. Por exemplo, muitos dos Meshirim que apareceram, eles apareceram e morreram. Inclusive no Iêmen, na época de Maimônides, surgiu lá no Iêmen um suposto Mashiach, que na época trouxe um grande transtorno para os judeus iemenitas, porque esse Mashiach dizia que ele ia ressuscitar, que a prova de que ele era Mashiach, na época de Maimônides, né? A prova que ele era Mashiach, dizia ele ou seus seguidores, é que ele iria ressuscitar quando morresse. E esse suposto Mashiach morreu e não ressuscitou coisa nenhuma. E isso acabou trazendo um grande transtorno para o nosso povo lá no Iêmen, e foi aonde Maimônides entrou no caso, interviu naquele caso ali, para normalizar a situação do nosso povo no Iêmen, porque ficou ruim aquilo ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então tem se procurado ideias que justifiquem supostos Meshirim, supostos Messias que apareceram, mas
E entre essas ideias está esta, de que Yeshua morreu, mas não ressuscitou. Yeshua está enterrado na Galileia. Até hoje está enterrado. Ele ainda vai ressuscitar, mas está enterrado. Em paralelo a essa ideia, tem uma outra ideia de que Yeshua ressuscitou sim, morreu e ressuscitou, mas não ascendeu aos céus. Apesar dos inúmeros textos, inclusive até nos Salmos que fala, Deus fala, assenta-te à minha direita, Deus fala com Yeshua, ou com Mashiach. Muitos textos da Brit Hadashah, em vários lugares, confirma-se que Yeshua ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e depois ascendeu aos céus do monte chamado Monte das Oliveiras, que é o monte onde ele vai descer depois, quando ele voltar. Então já há também essa crença que diz que Yeshua morreu e ressuscitou, mas que Yeshua está escondido por aí, está oculto, está escondido por aí. São ideias. E que acha discípulos, acha quem concorde, quem aceite isso aí. Mas quem tem um conhecimento das Escrituras, quem tem uma compreensão, inclusive, da Torá, vai entender que Yeshua também é sumo sacerdote. E que Yeshua, assim como o sumo sacerdote, entrava uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo, por aquele ano de transgressão, que Yeshua também entrou com a sua morte, com a sua ascensão, ele entrou no santuário celestial, no Santo dos Santos dos céus, e que ele está hoje na presença de Deus. Alguns textos falam, obviamente, que pode ser simbólico, metafórico, mas falam que ele está à direita de Deus. E estes textos falam que lá ele exerce um trabalho sacerdotal. Ou seja, ele intercede por nós junto de Deus. É por isso que nós, quando oramos, e ele mesmo diz, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, é por isso que nós, quando oramos pela manhã ou pela noite, nós pedimos perdão de nossas culpas, em nome e pelos méritos de Yeshua, porque temos nele, além de ser o Cordeiro, temos nele também o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. Então nós cremos dessa forma. Ele tem que estar exercendo o ministério de sumo sacerdote diante do Pai. Continue conosco, muito obrigado pela sua atenção. Shalom para todos.